E agora a gente ainda vai falar um pouquinho mais de direito do consumidor. Nós vamos saber como é que ficou o ranking de reclamações feitas junto ao PROCON no mês de junho. Quem conversa comigo aqui no estúdio é o gerente do Contencioso Administrativo do PROCON Goiás, Edmar Rosa. Boa tarde, bem-vindo, Edmar. Muito boa tarde. Novamente, uma satisfação poder estar aqui com vocês, orientando, esclarecendo, informando os consumidores goianos. Bacana quando você vem aqui e tira as dúvidas. Se você tem alguma dúvida, pode mandar aí para o nosso WhatsApp. É o 996311006, que o Edmar do PROCON já tira para você na hora. Edmar, a gente tem duas listas, né, do mês de junho. Tem de, reclamações e serviços que chegaram a virar processo. Como é que é? Exatamente. Nós temos a primeira lista que diz respeito às reclamações, são aquelas reclamações, toda e qualquer reclamação que o consumidor de alguma forma levou até o PROCON. Entretanto, essa lista de reclamação não significa que todas aquelas reclamações efetivamente vão se tornar um processo administrativo. Porque às vezes não bate papo ali, entra num acordo e não precisa, né, só de ligar, às vezes a empresa já... Exatamente. É muito comum, o PROCON Goiás tem um índice de resolução de conflitos que ultrapassa 85%, ou seja, aquela primeira ligação que o atendente do PROCON faz para a empresa, 86% dessas reclamações são resolvidas nessa fase. Por exemplo, então, quantas pessoas chegaram a ligar, então, para o PROCON em junho? Quantas reclamações foram? No total de 5.579 reclamações. Disso aí, quanto que chegou a virar processo, então? Que efetivamente se tornaram processo, 682 então, dessas reclamações se tornaram processo. Foi um índice bom de resolução, sim, sem ter que... E isso não significa nem a justiça ainda, ou já é? Ou ainda é só aquele processo interno? Ainda não. É um processo administrativo onde será apurado se houve alguma violação ao direito do consumidor e caso seja constatado que houve alguma violação, obviamente haverá aplicação de alguma sanção administrativa. A multa geralmente é mais imposta. Tá aí. Quais as áreas aí que tiveram as maiores reclamações do consumidor? A gente tem alguma novidade ou a gente... Porque tem três situações que estão sempre ali discutindo. A gente sempre tem banco, companhia aérea e companhia telefônica. Eles parecem que ficam disputando ali quem fica né, líder de reclamação. Esse mês de junho, quem ganhou? Poxa, Michele, nesse caso nem é novidade mais, né? Porque assim, realmente funciona dessa forma. As operadoras de telefonia, elas lideram o ranking de reclamação todos os meses. A distribuidora nossa de energia estadual aqui, ela, de novo, está na 5ª posição. Mas não está fácil essa ainda, ressaltando que, de janeiro até agora, ela sempre figurou nas 5 primeiras posições. O mês que ela não foi 5ª, ela foi a 4ª colocada. Né? Mas então gira em torno desses principais serviços, as prestadoras de serviço de telefonia, operadora de telefonia, bancos também estão nas primeiras posições. Deu uma melhorada a questão dos bancos? Porque assim, foi tanta reclamação que parece que diminui um pouco, né? O tempo de fila, umas cadeiras, que antes não tinha nem cadeira nenhuma, tem ali para pessoas assim com necessidades especiais, às vezes só para alguma, para o restante dos réis mortais, colocaram um banheirinho, mas ainda tem muita reclamação. Diminuiu bastante, inclusive isso reflete aqui na nossa lista aqui da quantidade de processos instaurados. Os bancos não estão nas primeiras posições, ali pelo menos nas 5 primeiras, né? Quem está ganhando nos processos instaurados, então? Nos processos instaurados está a Avianca. A gente sabe, né, por conta da recuperação judicial, só que um fator importantíssimo, muito importante o consumidor saber disso. A Avianca figura em primeira posição nos processos instaurados e não só ela traz junto com ela aquelas empresas que de alguma forma celebrou o contrato com o consumidor, ou seja, tem a CVC participando, tem várias outras... As agências que estavam vendendo pacotes e passagens da Avianca estão também tudo com problema. Exatamente. É importantíssimo o consumidor saber sobre a solidariedade existente na relação de consumo. Uma vez que houve algum problema, é o caso da Avianca, cancelou o voo do consumidor, a reclamação dele não vai se dirigir somente à Avianca, né? Todos os envolvidos nessa relação de consumo vão participar. É por isso que temos empresas aqui que nunca figurou no ranking de reclamação e hoje está ocupando as primeiras posições no ranking de processos instaurados. E elas vão ter que pagar por isso também, então, Edmar? Elas têm que pagar por isso. Exatamente, porque todos os envolvidos na relação de consumo são solidários. Havendo qualquer tipo de prejuízo ao consumidor, o consumidor é a parte vulnerável, hipossuficiente na relação de consumo. É ele quem não pode amargar um prejuízo. Analisando isso, a gente pode dizer, então, que é mais seguro realmente, até por essa outra questão, quando a pessoa compra o pacote, a passagem através da agência, porque você tem mais de um responsável, é interessante isso?
É interessante, mas não vai mudar tanto assim para o consumidor, né? O resultado final, porque se ele adquirir um pacote de viagem, geralmente ele adquire por uma agência, geralmente é por lá que ele adquire. Mas o que se ressalta nessa situação é porque quando ele compra na agência, acrescenta-se a quantidade de envolvidos. Ou seja, um desses envolvidos aí, eventualmente, poderá solucionar o problema do consumidor, se ele tiver algum transtorno. Porque se ele comprar na agência, já tem a agência envolvida. E a companhia. A companhia, a empresa onde ele vai se hospedar, o hotel. Tem muita gente envolvida. Exatamente. E todos respondem de forma solidária. Tá, agora qual que é o objetivo do PROCON quando ele divulga essa lista, esse ranking aí, vamos dizer assim, dos piores, dos que estão dando mais trabalho para o consumidor? É fazer com que o consumidor corra dessas empresas ou não? Ver se as empresas entram nos eixos? São duas finalidades precípuas quando o PROCON Goiás divulga esse ranking de reclamação. Ela serve tanto para o consumidor quanto para as empresas. Serve para as empresas monitorar quais são a quantidade de reclamação que elas possuem junto ao PROCON, qual que é o tipo de serviço que elas estão prestando que está gerando essa quantidade de insatisfação do consumidor, né? Essa é a parte que serve para a empresa analisar e, obviamente, melhorar a qualidade dos serviços prestados. E também para o consumidor serve para ele se orientar, ele escolher, poxa, eu quero viajar, a Avianca está com todas as atividades suspensas em território nacional, mas vamos supor, vou viajar mês que vem, vou adquirir uma passagem pela Avianca, sendo que ela está figurando na primeira posição na quantidade de processos instaurados. Ou seja, não é um bom dela, negócio. não faça Exatamente. Isso. Tá certo. E o PROCON, ele tem um papel conciliador, né, Edmar? Assim, eu acho que tudo que ele pode resolver antes de chegar à via judicial é o maior interesse, né? Exatamente. O papel do PROCON é exatamente harmonizar as relações de consumo. É o papel essencial dos órgãos que atuam na defesa do consumidor. Claro, sempre respeitando, atuando o interesse e da defesa dos interesses do consumidor. Mas o papel do PROCON não é simplesmente fiscalizar, autuar, aplicar sanções administrativas. Não é a finalidade única arrecadar, não é esse o propósito. Tá certo. Então, para quem está aí se organizando já, a gente aproveita, além das outras situações, que telefonia, tu que é sempre, né? Mas vai viajar e tal, pode dar uma olhadinha nessa lista do PROCON para ver se as empresas estão bacanas, se elas estão figurando lá na lista. Se você entrar no site, como é que faz para acessar? Exatamente. Todos os meses é divulgado no site o ranking das empresas, das 50 empresas mais reclamadas. O consumidor pode acessar o site do PROCON Goiás, www.procon.go.gov, e facilmente ele vai obter essa informação. Ali tem divulgado tanto o ranking de reclamações quanto o ranking de processos instaurados. Edmar, Rosa, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, tirando essas dúvidas aí do consumidor e mostrando o que é que está no problema. Só para a gente finalizar, primeiro, segundo, terceiro lugar, que a gente só falou ali da... Primeiro lugar temos a Oi, a antiga Brasil Telecom. Segundo lugar temos a TIM. Terceiro lugar temos a Telefônica Brasil, S.A., que é a Vivo no caso. Em quarto lugar a Claro e em quinto lugar a Celg Distribuição, ou seja, a atual telefonia e energia. Pronto, gente. Exatamente. O restante, se estiver relacionado à viagem... Logo em seguida vem banco, Michele. O sexto lugar já é banco. Bancos, né? É por isso que eu falei para você que não é novidade. Essas empresas simplesmente revezam de posição. Tá certo. Ainda bem que tem um PROCON para nos defender, pelo menos tentar nos ajudar. Obrigado, viu, Edmar? Muitíssimo obrigado, conte sempre com a gente. Os consumidores goianos também, o PROCON estará sempre à disposição. Obrigada.